Bom dia, bom dia, bom dia! Nós estamos aqui iniciando hoje a série de lives sobre o Setembro Amarelo, trazendo temas aqui que são sensíveis, mas muito necessários de se partilhar. E hoje nós vamos falar sobre o vazio existencial, a dor que ninguém vê. E a minha amiga Gina já está por aqui. E eu vou aceitar ela. E vamos enviar mais 2, 3, 4 amigas para estar com a gente, partilhando desse tema que é muito necessário. Eu me vejo. Abriu, minha amiga? Oh, glória a Deus. Abriu? Eu me vejo e te vejo. Só que eu só te vejo de nariz para baixo. Oh, meu Deus. E agora? Aí, afastada dá para ver. Isso. Minha amiga, eu não sei o que aconteceu por aqui. Entramos, tentamos sair, entrar várias vezes. Mas, enfim, chegamos, né? Graças a Deus. É importante chegar, né, amiga? É importante. Caramba, esse Instagram, vou falar, viu, que tá de brincadeira, mas a gente é turrona, é persistente, não desiste. Sim, somos persistentes nos ensins. Quero ver nos vencer pelo cansaço. É sobre isso, minha amiga. Vamos mandar de novo aqui como que tá a configuração para você. Os botões aqui tá meio confuso. O Instagram ele que deu um bug na gente. Eu aviso. O seu som tá um pouquinho alto, tá dando até um pouco de... Desculpa, oi, Cássia, bem-vinda. Seu retorno. O seu som tá muito alto. Abaixou, né? Baixei. Me ouve? Agora me ouve? Te ouço. Deixa eu ver se é o meu volume aqui. Cássia, me diga como que a gente está aí para você. Nos ouve, nos vê, me dá um feedback aí, porque você tá muito linda. Seja bem-vinda por aqui. Não somos te vendo, mas olha só, sempre marcando presença nas nossas lives. Olha ela com lacinho amarelo. Nem combinamos, hein? Podia ter trazido meu lacinho amarelo também. Você vai levar seu lacinho hoje. A gente vai se encontrar, você vai levar seu lacinho e a gente vai... Você tem aí? Na próxima você vai usar. Nós vamos... já estamos dando spoiler que hoje à tarde nós vamos estar tricotando juntas pessoalmente aí. Mas enquanto isso, nós estamos aqui no online, né? Recebendo nossas amigas aqui. Inclusive, deixa eu compartilhar as setinhas aqui, mandar nas setinhas, que é muito bom tê-las aqui com a gente, porque deixa a nossa entrega muito mais valiosa, né? Mais dinâmica, que a gente consegue atender as expectativas aí de você, ouvindo vocês, fazer essa troca gostosa, que é isso que é legal, né? Quando tem a troca, quando podemos umas ouvir as outras, aí é muito gostoso. Hoje, então, nós viemos falar sobre essa coisa aí, esse vazio silencioso, né? Essa coisa que tem aqui dentro, aqui, né? No peito. E que muitas vezes a gente não para observar, né? Não para se dar conta, mas sente, né? E aí, às vezes, até, né, desconta na comida para ver se tem aquela sensação de cheio. Quem aí precisa sentir a sensação de cheio com comida? Quem nunca, né? Isso, hein? Quem nunca, Eu já senti isso. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, trazendo já esse primeira live desse mês de setembro, com esse foco aí de Setembro Amarelo, né? Prevenção a essas saúdes, essa doenças emocionais e tudo. Mas nós que somos turronas já estamos aqui desde dezembro, tá? Não começamos agora não, essa conversa já tem 37ª hoje. Olha isso, 30ª, né, minha amiga? 37ª hoje, e a gente fica cada vez mais animada de fazer essa entrega, porque pensando nos nossos próprios desafios, né? Sim, com certeza. É muito real, né, Gi, isso, né? É uma luta de persistência, né? Da gente fazer entrega e acreditar no poder da mensagem, né? Que carregamos, que não é sobre nós, né? É sobre uma mensagem que transforma vidas, né? Que traz ali um movimento, né? No nosso interior e que através desse movimento, né? Gera aí cura emocional na vida das mulheres, das famílias, porque a mulher é o pilar da sociedade, né?
A gente traz aí as mulheres como, né? Nós somos aquela que sustenta o lar, que carregamos, né, esse maternar, né, desde o do ventre. Então é muito importante falarmos hoje, né, sobre a ênfase, né, desse mês, dessa campanha tão especial e com esse tema tão importante, né? Quantas vezes nos sentimos vazias, né? É um vazio que não é o cansaço do dia a dia, né, de apenas, né, apesar de, né? Cansaço, a gente vai sentir mesmo, né? Mas é aquele cansaço, aquele vazio que o sono não repara, né? Você dorme e acorda e ele persiste. Então, nós vamos falar sobre isso hoje, né? Dando aqui introdução à nossa primeira live, né? Desta série, com muito carinho. E eu quero dar boas-vindas aqui, minha amiga. Olha só, a Raimunda Souza está por aqui, é uma querida, muito querida. Seja bem-vinda, muito querida, por aqui. Compartilha essa live aí, diga que nós estamos ao vivo para suas amigas, né? De repente a gente tá perto das pessoas, a gente não sabe se elas estão se sentindo assim, como a gente vai descrever agora nessa live, né, Gi? Às vezes o sorriso tá ali estampado, a pessoa tá fazendo um esforço muito grande para se manter de pé, né? E às vezes uma mensagem como essa vira a chave e traz um despertar de consciência, né, de que algo precisa ser mudado, né? Então nós vamos apontar alguns caminhos aqui nessa manhã, né, Gi? Exatamente. Exatamente isso. E às vezes a gente não sabe nem de onde vem, sabe? Por que eu me sinto assim? O que está acontecendo, né? Quando a gente fala, né? Teve aquela alerta, né, da OMS de que até 2030, né, será a depressão a maior doença, né, que vai acometer a maior número de pessoas, né? A gente acha que vai estar todo mundo prostrado, mas não é assim. Existe entendeu? Não é que vai estar todo mundo caído na cama, mas existe um sintoma silencioso, assim, que vai te tirando o prazer das coisas, sabe? De repente você fazia coisas que você gostava, aí aquilo te animava, daqui a pouco você percebe que aquilo já não te anima mais. E aí você pensa, mas eu gostava tanto disso, o que estava acontecendo, né? O que está acontecendo comigo? Então, às vezes eu, por exemplo, eu gosto muito de cantar, e aí eu voltei ao coral há 2 anos, e teve um período que eu falava, mas não tô com vontade de ir, sabe? Aí o que tá acontecendo, né? Por que eu não tô mais com vontade de ir se era um local que eu gostava tanto de participar, né? E aí uma amiga que a gente vai junta, ela falou, mas vamos e tal, a gente se anima e tal, né? E aí teve 2 coisas importantes que eu tirei disso. Porque às vezes a gente vai passando pano para um sintoma, não olha, sabe? Não bota luz em cima daquilo, deixa passar. E o outro ponto é que se a gente tem alguém que está perto, que observa, que te põe para cima, você não se afunda, entendeu? Porque se a gente está sozinho, a gente se afunda mais fácil. E acaba aquilo vai levando e vai aumentando e vai ampliando. Então, a gente vai falar sobre isso também aqui hoje, nesse ponto de o quanto o perigoso pode ser a gente se isolar e se deixar os sintomas crescerem, né? Sim. Você trouxe um ponto muito importante, Gi. Essa questão de ter pessoas por perto, né? Porque muitas das vezes a gente até tem as pessoas por perto, né? Não tá faltando nada. Fala, puxa, tem pessoas perto, só que a pessoa às vezes não tá aberta, né? Para poder falar ainda sobre o que ela tá sentindo. Então ela mascara, né? Fala, puxa, se eu abrir, se eu falar, podem me julgar. Como assim? Minha vida tá boa, aparentemente, né? Às vezes tá equilibrada as finanças. Às vezes não tem uma briga, uma confusão no lar, né? Não tem nada desordenado visivelmente. Mas é o vazio que tá ali sem explicação, né? Eu já me senti assim, Gi. Eu fiquei 6 meses, você falando de pessoas, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Quando as minhas filhas eram pequenas, eu me sentia muito sobrecarregada, muito, muito, muito com os afazeres domésticos, cuidar de filhos, checar a agenda médica, a escola, toda aquela coisa. Eu estudava, né? Tinha que trabalhar também.
E um dia eu falei, nossa, algo que eu gostava muito. Você falou de cantar e tinha parado de cantar, né? Eu sempre gostei muito, desde que eu me converti ao evangelho, né? Minha fé cristã. Aí eu parei de ir à igreja por 6 meses. Mas aquilo era algo que eu precisava, que eu gostava, de cuidar da minha vida espiritual, estando ali em comunhão, né? Com as pessoas que me conectavam no mesmo princípio de fé. E ali eu não conseguia mais, por 6 meses, eu parei de ir. Mas aquilo era uma dor tão grande dentro de mim que tudo andava, eu me sentia muito cansada, parecia que eu não conseguia dar conta de nada. E mais pensar que eu não podia ir, eu não conseguia, eu me arrumava. Eu trocava as minhas filhas, eu penteava o cabelo, elas eram pequenininhas. E eu não conseguia sair de dentro de casa. Sabe você pegar a Nossa, chave? Aí a criança sim. caía, tropeçava, derrubava água na roupa. Aí eu desistia de tudo, tirava a roupa de todo mundo e voltava, ia pra cama dormir, porque já tinha acabado a nossa rotina ali, né? Isso foram 6 meses. E você falou da importância de ter pessoas, né? E aí, Sim. pessoas amigas, queridas, né, começaram a me visitar. Eu lembro que teve uma irmã muito querida que ela foi me visitar e ela levou como chama? Um microsystem, né? Aquele radinho pequeno com CD. Era CD. Hoje tem outras mídias aí que a gente, né? Bluetooth, tudo mais. Era um radinho que tinha um CD. E ela colocou um louvor na minha casa. Ela falou assim: era telefone fixo, não era celular na época, viu? Telefone de casa. Ela me ligou e falou assim: Você está em casa, Cícera? Eu falei: Eu estou. Triste ali, mas o meu coração disparou. Eu falei: Nossa, ela quer falar comigo? Ah, é que eu estou indo aí. Se você estiver em casa, tudo bem? Foi tudo bem. Quando ela chegou, que ligou aquela música, assim, vamos escutar esse louvor juntas? Eu falei, não, vamos tomar um café primeiro, que não sei o que. Ela falou assim, não, vamos ouvir. Eu quero que você sente comigo aqui nessa mesa e a gente vai escutar isso juntas. Nossa, eu lavei a alma, né? Eu me senti importante, eu me senti cuidada, e aquela música falou comigo. Tudo que eu estava vivendo há 6 meses foi tirado com uma mão e uma tarde ao sentar Isso é para tão ouvir uma importante, música né? com uma amiga. Você falou de música, eu lembrei disso, amiga. Não está no nosso script da live, mas veio aqui, na minha mente boa. E eu falei, nossa, como é importante isso, né? Às vezes as pessoas Amizade real é desaparecem. mais importante. Às vezes as pessoas desaparecem, né, do nosso convívio, dos nossos Sim. grupos. E a gente não liga, né? Tipo, não tem tempo de ir atrás do fulano. Às vezes uma ligação, né, Gi, faz a diferença. Sim. Uma mensagem para aquela amiga querida. O que está acontecendo? Era um vazio que eu não conseguia explicar. Eu não conseguia ter força para fazer aquilo que eu tanto amava. Estar naquela congregação ali, partilhando da fé com aqueles irmãos, que eu tanto gostava, mas eu não conseguia. E aí eu fui entender posteriormente, né, que eu estava passando por um desafio muito grande, né? Aquela sobrecarga materna, trabalho, tudo, e afetou também o meu espiritual e as minhas forças físicas, né? Era Sim. para além do cansaço físico, porque eu deitava e eu acordava com o mesmo cansaço, né? Foram vários Exato. episódios que já me aconteceram, viu, com relação a isso. Meninas que estão aqui com a gente, faz sentido para vocês? Vocês já se sentiram assim? Às vezes é inexplicável. A gente não consegue explicar o que a gente está sentindo, né? E a gente também não consegue justificar porque a gente não foi, porque a gente deixou de ir. Mesmo querendo ir, né? A gente fala assim, como eu vou explicar algo que nem eu sei dar nome, né? É um Uhum. vazio que é para além do Exatamente. físico, né? Exatamente. Mas existe o comportamento, o sintoma físico, né? Que você já falou, que a gente acorda cansada. Como é que dormiu a noite inteira e não teve um sono reparador? Como é que Né? já acordou cansada, né? E às vezes a pessoa acaba procurando desculpas assim, ah, não, é que eu tô trabalhando muito. Ah, não, é que tá corrido mesmo. Ah, não, sabe? Então ela fica dando desculpas a si mesmo para não olhar para aquele sintoma. Porque não é normal, gente, a gente acordar cansada. Então, ter o corpo tenso, sentir uma tensão no corpo, às vezes até um sintoma de insônia, não conseguir dormir. Então, olhar para isso. Por que será? Pensar um pouco, né? Parar para olhar para dentro. Por que eu tô sentindo essa dificuldade de dormir? O que tá me preocupando? E será que isso que tá me preocupando realmente é um motivo para me preocupar, né? Porque eu sempre, quando eu aprendi o significado de preocupação, nunca mais eu me preocupei. Virei a relaxada, como dizia meu ex-marido. Porque a preocupação é você ocupar a sua mente com algo que ainda não aconteceu. Você está ocupando. Gente, a minha cabeça
muito cheia. Se eu tiver que ficar preocupada, pensando em coisas que estão fora do meu controle, você não tem paz. A gente não vai ter paz se a gente ficar pensando em coisas que estão fora do seu controle, ocupando a cabeça. Então eu penso assim, deixa eu ocupar meus pensamentos com coisas produtivas. Ocupar minha mente com coisas que vão edificar, com coisas que não que tá fora do meu controle, não adianta. Então, depois que eu aprendi isso, nunca mais eu fiquei ocupando a minha mente com esse tipo de preocupações que não vão me ajudar em nada, né? Só vai piorar a sensação de desamparo, enfim, de qualquer coisa que esteja me afligindo ali naquele momento. E aí eu acabei virando a relaxada. De acordo com a pessoa, que eu não me preocupava com nada. Não, não me preocupa com nada, não, gente. Eu descobri que preocupação é uma perda de tempo e energia. Porque a gente acaba perdendo a energia mesmo e acaba trazendo mais apatia, porque quanto mais energia você gasta, joga fora, menos sobra, né? Vamos combinar que é limitada. Então, sim, quando a gente começa a sentir esses sintomas, olhar para isso, prestar atenção, se de repente, né, comecei a comer um pouco mais, aí pensou, mas o que está acontecendo que está me dando essa vontade louca de comer, ainda mais doce, né, gente? Alô, alô? Olhar para isso. Essas ondas hormonais, tudo contribui. Tudo. A gente tem que olhar se aquele sintoma está fazendo, tem algum motivo, né? E quando não tem nenhum motivo aparente, que aí a pessoa fala assim, que essa é campeã de chegar aqui comigo na sessão. Eu não sei o que acontece, porque minha vida é boa, eu tenho marido bom, uma família tudo bom, e eu não sei da onde vem esse vazio, né? Então, aí que a gente entra as investigadoras, adoro ser a investigadora das histórias aí, das feridas emocionais. Porque aí a gente vai cavucar para encontrar de onde veio esse vazio que essa pessoa sente, que ela acha que ainda não está preenchido, sendo que tudo na vida dela vai bem, um trabalho bom e tal, total, né? Então tem muita coisa que sozinha a gente não vai achar a resposta, e aí que a gente consegue, hoje em dia, pedir ajuda, né? Hoje em dia tá bem mais acessível a gente acessar esse recurso, de encontrar uma boa terapeuta que vai te ouvir, vai te ajudar a encontrar a justificação para isso que te acomete, né? O importante é a gente não se isolar. E eu sou essa pessoa que tem a tendência de me isolar, né? Eu tenho vontade de sumir, e aí, graças a minha bom plantio, eu tenho boas amizades, e elas vêm e me resgatam. Senão eu tava perdida, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Essa rede de apoio, né, minha amiga? Rede de apoio é importante, né? Porque é uma sensação que é profundo, tá lá dentro de nós, né? E vem acompanhado desse desânimo, né? Puxa, assim, tô desanimada. Mas você tá desanimada hoje, um dia, é uma coisa. Agora, essa persistência, né? Essa constância, né? Nesse lugar de solidão, desesperança, tudo tá andando, mas eu não consigo ver, né? Alegria nisso. É como se você fosse roubado de si mesmo, né? Como se você fosse desconectado, né, da sua energia vital, exatamente, né? Como você falou, às vezes a gente está desprendido tanto da nossa energia em uma causa que é excesso de futuro, né? Nossa, como vai ser? Eu tô atendendo um jovem, né, de 16 anos, e olha só que interessante, né? Ele chegou para mim, a mãe falou que ele estava se isolando, me contatou, enfim, comecei a atender ele, e ele trouxe, olha, Cícera, o que eu sinto é como se eu não vivesse a minha vida dos 16. É como se eu vivesse a vida mais pra frente. É como se eu tivesse acelerado. Eu já queria ter com 16 anos. Eu já queria poder ter uma casa, dar uma vida melhor para meus pais. Eu falei, com 16 anos? É uma coisa assim surreal. Ele tem a mente tão acelerada, que ele não se sente à vontade no processo que ele está hoje de vida de um jovem de 16 anos. Sem boleto a pagar, né? Não deveria estar preocupado. É como se a vida dele tivesse atrasada. Ele falou assim, não,
Eu tô com 16, mas é como que a minha mente já tivesse 20 e poucos anos, porque eu fico olhando as pessoas lá na frente, mais velhas que eu, e eu falo assim, nossa, eu quero ser assim, eu quero. Mas calma, você tá plantando, você tá estudando, né? Você tem os seus pais. Acolhe esse momento, né? Tá tudo bem. E aí, nós estamos na terceira, quarta sessão, entrando para a quarta, ele falou assim, nossa, faz sentido, eu tô mais calmo. Eu já tô conseguindo me divertir. Eu já consegui comprar um jogo, né, que eu quero trabalhar minha mente. Eu tô conseguindo me concentrar no aqui e no agora. Eu fiquei tão maravilhada, porque é essa coisa, né? Esse excesso, ou essa falta, sabe? Essa falta sabe, desse movimento. Tem gente que tá parado, estacionado, só que outras pessoas, esse vazio vai se apresentar de uma outra forma. É como se eu quisesse estar lá no futuro já, mas eu ainda estou aqui. E olha o espaçamento que tem entre, né, um muro e outro. Não é uma coisa assim, surreal? Sim. Então, e essa cada fase da pessoa. adolescência é complexa, né? Cada Porque eles não pessoa vai entendem uma o forma. movimento hormonal que eles estão sentindo, Tudo, fica sem aquela entender o que está coisa, né? É acontecendo. um muro que você tem que transpor, né? É um muro, né? E É, essa baita de... consciência, né? É muito importante. Fala, puxa, eu estou bem, eu estou fingindo que eu estou bem, né? Qual Sim, que é a realidade que eu estou, né? Qual que é a sua realidade, né? Você está bem de verdade? Ou você está fingindo que está bem, né? Porque muitas das vezes as pessoas colocam a máscara, né? A gente sempre frisa por aqui, né, Gi? Às vezes as pessoas fingem que está tudo bem, mas aquele deitar no travesseiro, né? É aquele sono que não é reparador, né? Aquele vazio continua, não é preenchido pelo financeiro, nem pelos estudos, nem pelo convívio dos amigos, embora seja muito importante tudo isso, mas é algo que é inexplicável, é como se fosse um buraco interno, né? Eu lembro que o meu pai, quando ele viajou para o Nordeste, minha mãe falou assim: o seu pai disse que tá com um oco no peito. Eu e a minha irmã ficamos assim, uma olhando para a outra. Ele não sabia descrever, que ele estava com saudade da gente, dos netos. Ele falava para minha mãe: eu tô sentindo um oco. A minha irmã não tá aqui ainda, né? Mas ela sabe descrever não. melhor que eu, porque foi ela que viu, ouviu o telefone minha mãe falando, né? Pois o seu pai tá com um oco, um oco, um oco. E eu falei, meu Deus, aí eu entendi, né? Eu falei, mãe, precisa ver com ele se ele não quer voltar, né? E aí eles voltaram num tempo menor, né? Porque ele queria expressar a saudade de nós. As primeiras vezes que eles viajaram para o Nordeste, ficaram lá 6, 7 meses. Olha Bonitinho. só, né? Era um Que louco, vazio de adorei. saudade, né? Ele tá Adorei. triste, ele tá moribundo, minha mãe falando, né? Diz que tá com um oco por dentro, um senhorzinho idoso. Gente, falei, mãe, traz ele de volta. Vamos concordar aí? Fica um tempinho mais, mas assim que der, volta. E aí a gente brincou com ele um dia no almoço. E aí, pai, melhorou o vazio? Ai, tô bem agora. Falei, era saudade, né? Era o vazio de saudade, né? Preencheu esse oco aí, Preencheu. não é? Longe dos netos e tudo, eu imagino. Eu Sim. imagino. E aí a gente se pergunta, né, da onde que vem esse vazio, né? E, na verdade, mês passado a gente estava falando das feridas emocionais e tudo tá ligado lá atrás, sabe? A gente, como vai ser o reflexo das coisas que nos aconteceram durante a infância, essas coisas vão vir, vão voltar na nossa idade adulta, né? Então, olhar também para essas nossas feridas emocionais e principalmente com a pessoa que sente essa vontade de se isolar, né? Acaba sendo normalmente vem de uma ferida da rejeição, então dá uma vontade mesmo de desaparecer. Como quem diz, ninguém vai sentir minha falta mesmo, tá tudo bem. Então a pessoa adulta vai se colocando naquele lugar de, ninguém liga para mim, então tanto faz se eu vou, se eu não vou. Aí, por exemplo, né, você vai sempre à igreja. Aí alguém percebe que você não tá indo. Aí aquela irmã liga, né? Olha, eu senti sua ausência e tudo, né? Dá aquele quentinho no coração, né? Ela Deixa eu lembrou contar de mais mim. uma engraçada, né? Lembrou de mim e tudo. Deixa eu contar uma coisa engraçada. Eu já falei aqui pra vocês que eu faço aula de dança, né? Aos sábados. E tem um senhorzinho, ele tem 87 anos, gente, é a coisa mais fofa do planeta. Aí, semana retrasada, ele faltou na aula e todo mundo preocupado, né? Será que ele ficou doente? Porque ele nunca falta. E ele é o que nunca senta. Gente, ele não senta, ele fica
nossa aula é 3 horas seguidas, e ele fica as 3 horas de pé aí dançando, e a gente deu uma hora, dá uma descansada, aí depois volta, e ele é o único que não aceita. Aí a gente tava tudo preocupado. Aí quando não foi na outra semana que chegamos lá, rodeamos, né, seu Raimundo, o que aconteceu, né, que o senhor não veio? Aí ele, minha filha, eu viajei na sexta, só voltei no domingo à noite. E cada noite nós dormimos num hotel, e baile todas as noites, e eu dancei em todo. Esse Raimundo, o senhor curtiu tudo isso adoidado no fim de semana. E ele lá, todo serelepe. A gente preocupada e ele todo serelepe. Aí ele falou assim, mas você sabe como é que é, né, minha filha? As mulheres não deixam a gente sentar, não. A gente tem que só dançar com todas. E horas e horas. É muito engraçadinho. Ele é fofo demais, vocês não têm noção. Deixa eu ver o que a Maria tá falando aqui. O movimento, acredito que iniba essa ansiedade. Ela tá falando sobre, a gente tava falando antes, né? Que esse jovem, assim, os adultos também, tá nesse movimento de faz. Não é que iniba a ansiedade, mas disfarça. A gente se esconde atrás do movimento, né? Porque quando a gente para pensar e refletir sobre o que tá acontecendo no nosso corpo e no nosso interior, aí a gente percebe que a coisa não tá boa. E às vezes as pessoas não querem parar para olhar porque vai doer, então sai, né? Sai agitada, fazendo, e aí não tem esse olhar para isso. Né, minha amiga? E quais são os sinais? Sim, e os sinais, né? Vamos descrever aqui os sinais direitinho, porque talvez as pessoas se identifiquem, né, Gi? Como você falou, a gente já falou, mas vamos trazer os sinais certinhos, né? Olha só, a apatia, né? Às vezes a pessoa, né, já tá apática, né? Aquela situação já não move mais, ela só coloca, né, a carapuça, como diz, né? Qual que é a máscara que eu vou colocar hoje? Então eu vou. Mas ela não queria estar naquele lugar. Acontece muito, né? A desmotivação, aquela tristeza profunda, sem motivo, não tem um motivo, gente. Eu já me senti assim. Eu olhava e falava assim, não tem um motivo, não tem ninguém doente, não tem ninguém acamado. Eu tô bem fisicamente, né? Tava bem. Até então não tinha nada físico, não tinha um diagnóstico de uma doença grave, né? Eu olhava assim e falava, nossa, meu Deus, não tem uma coisa assim, mas por que eu tô tão triste? Eu senti uma tristeza tão profunda, tão profunda, e eu fui entender isso depois que eu passei por os processos da terapia integrativa, né? Essa história de acolher a criança, né? E eu sentia um medo, um vazio constante, né? Medo de fazer qualquer coisa, né? Eu tinha medo de ser assaltada, eu tinha medo do cachorro pitbull pegar minha filha, eu tinha medo de acontecer um acidente com meu esposo, voltando do trabalho, eu tinha medo dos meus pais morrerem. Sabe aquela coisa que você vai dormir com aqueles medo pairando na sua cabeça? Né? Era uma coisa que não tinha explicação de onde estava vindo aquilo. Depois eu fui entender, acolhendo a minha história, né? E muitas vezes esses sinais, eles são comportamentais, de uma forma compulsiva. Às vezes esse vazio existencial, esse buraco, a pessoa quer preencher, tipo, você é bem-sucedida, você tem dinheiro, você vai lá na loja, compra roupa, vem com um monte de sacola para casa, né? Ou você vai lá na padaria, né? Como a Cícera já fez algumas vezes, né? Compra variedades de pães. Quem acompanha as outras lives, eu falo muito sobre isso, né? A minha criança aqui tinha pão, eu morava no sítio, né? Então, quando eu vi pão na padaria, que eu tinha aquela vitrine, pão doce, pão de frios, broinho, jeito, né? Carolina, uma sacola depois. Aí meu marido às vezes fala assim, mas por que você quer comer tudo isso de pão? Eu falei, eu vou provar um pedacinho de cada. Depois que eu fui entender que era uma criança que existia dentro de mim, que passou pela escassez, né, dessas vontades, e agora na liberdade da vida adulta, você quer preencher com essas comidinhas que você pode comprar hoje, né? E a pessoa não entende, porque a pessoa começa a ter um sobrepeso, né, atacando as compras, a comida, né, ou aquela dopamina rápida, né, de maratonar a série. Eu aprendi a ver série esses dias, né? Mas eu sei que tem histórico de pessoas que falam assim, Cícera, eu vou dormir 3 horas da manhã porque eu tenho que primeiro maratonar minha série. Né? Aquela dopamina que gasta. Você precisa disso? Não, mas é que eu me sinto bem, sabe? Tirando 3 horas do seu sono e tá preenchendo ali, né? Com aquele... Porque existe um vazio, ela quer preencher com aquilo, né? Sim. Então é o caminho do equilíbrio que a gente busca, né, Gi? Trazer
essa consciência que você não tem que preencher esse vazio com coisas, né? Mas que você tem que preencher com a sua própria percepção da sua consciência. Você está fazendo aquilo porque você precisa, é importante, ou você está fazendo aquilo para preencher o vazio que você está sentindo, né? Sim. Às vezes a gente se perde nesse contexto, né? E no físico, Gi, quais são os sinais, né? A gente colocou aqui, né? No físico, aquele cansaço constante, a tensão no corpo e a insônia. Mas eu não estou com sono, Sim. então eu não vou dormir. Mas nem deita na cama, fica lá na TV, na série ligada, né? Ou ficando a mensagem rodando o feed, né? A dopamina rápida que a gente fala. E o seu corpo vai querer cada vez mais, né? Como você falou, a prostração desse boom que tá vindo aí, nem sempre vai ser a pessoa acamada, sem querer tomar banho, sem pentear cabelo. Sim, isso aí já né? é um gravíssimo. Não, é mascarada, muitas das vezes é mascarado, né? Começa pequeno, sabe? Começa aquela coisa que você perde a vontade de socializar, você já não quer mais sair para nada. Assim, sair para nada não. As coisas que você fazia, por exemplo, eu ia ao cinema, aí de repente já não me apetece mais ir. Eu ia ao teatro, aí já não, sabe, não tô mais tão afim, já aquilo já não me anima. Então são coisas que vai acontecendo aos poucos e você vai ficando mais introspectivo, mais isolado dos outros. E isso é ruim, gente. Eu sempre bato nessa tecla para as pessoas, porque eu vejo isso acontecer muito, e vejo o movimento nas redes sociais, as pessoas comentando muito isso, estão se fechando muito, estão ficando mais, escolhendo mais ficar sozinhos, sabe? Para não se ferir, estão escolhendo ficar sozinhas. Só que o ser humano não é um bicho feito para ficar sozinho, gente. O ser humano é um bicho que evoluiu em sociedade. Então, a nossa biologia pede da gente essa convívio social. E a cada vez que a gente acha que vai dar conta vivendo só, a gente está entrando numa estrada assim muito perigosa mesmo, porque não é sustentável a longo prazo. Vai acabar culminando numa depressão se a gente continuar nesse caminho. Então é muito importante, né, para quem, e eu falo isso para que os meus ouvidos sejam os primeiros a ouvir. É muito importante, sobretudo nós que viemos de uma ferida emocional da rejeição, não e do abandono, né? Não entrarmos nesse caminho de evitar contato social, de preferir estar só do que procurar boas conexões, acreditar que não existem boas conexões, né? Porque vai partir desse perigo de que como não posso confiar em ninguém, como não sou, como se diz, não tenho relevância nesse grupo, então eu vou me fechar, vou me isolar. Não caiam nessa roubada. É um alerta muito importante que eu faço para vocês, porque eu venho desse lugar. Não caiam nessa roubada de evitar socializar com medo assim, inconsciente, tá? Geralmente é inconsciente. Com esse sentimento de que não pertencimento, esse sentimento de que você não consegue entrar naquele grupo, de que de alguma maneira você é isolada, não é, como se diz, englobada naquele lugar. Então, isso tudo é coisa da nossa ferida emocional, entendeu? Porque não é possível, se você for uma pessoa agradável, não é possível que não haja chances de não ter boas conexões. É possível fazer boas conexões, desde que, lógico, nós olhemos para o que nos fere, porque se formos uma pessoa que sangra em cima dos outros, machuca os outros só por causa da nossa ferida, aí fica complicado mesmo o convívio, né? Vamos combinar que fica difícil ter um bom convívio, fazer bons laços, se você é uma pessoa amargurada e que solta o cachorro em cima dos outros, enfim, não é agradável estar perto de você, né? Então, tem que olhar para isso também. Mas a partir do momento que a gente olha para isso e a gente
quer ser alguém de boa companhia, ser uma boa companhia para alguém, a gente consegue, gente, encontrar boas amizades. Pode acreditar que a gente consegue encontrar bons amigos, que façam as coisas que gostam, né? Fazer coisas legais juntos, mesmo que não seja sair, mas, por exemplo, uma mensagem diária, né? Conversar, ver como é que tá a pessoa, esse tipo de coisas, esse tipo de laços que é importante acontecer, termos, porque o dia que acontecer de você dar uma sumida, alguém vai sentir sua falta, sabe? Tipo, o que tá acontecendo, que não a vejo mais, ou que não nos falamos mais, e tal. Então, esse contato é importante. Tô até falando pra Cícera, né, que eu vi uns tempo atrás um Reels da mulher falando lá que lá no... Era Japão, amiga? Nem é mais o país. Que as pessoas morrem sozinhas, né? E vão descobrir tempo depois que a pessoa tá morta. Então, porque não tinha uma pessoa com quem ela falasse com certa recorrência para sentir a falta dela, né? E isso é muito triste. É muito triste, né? Eu vejo aqui no Brasil um caso daquele ator que manipulava lá o Louro José, que no primeiro dia que ele sumiu, que deu uma sumida, vários amigos chegaram lá na casa dele, atrás dele, sabendo que não era normal um sumiço dele. Então, tenha esse tipo de amigo que quando você dá uma desaparecida por algumas horas, alguém já vai saber, vai atrás para saber o que está acontecendo com você, né? Deixa eu ler o comentário aqui da Maria Luciane. Optei pela solitude para poder me conectar, porém com muita ciência do risco que corria em me acostumar a ficar só. Para mim está sendo muito positivo. É uma escolha que deve ser por período curto, eu acredito, sabe, Luciane? Porque a longo prazo é um perigo. Eu falo porque a gente acompanha muitos casos, né? A gente acompanha muitos casos. É importante termos boas conexões para que até o caminho da jornada do autoconhecimento, que é um caminho solitário, porque é um caminho único de cada um, né? Não dá para você fazer o autoconhecimento do outro, cada um com o seu, né? Mesmo sendo algo muito particular, não precisa ser solitário, sabe? Então, desde que eu entrei esse mundo do autoconhecimento, das terapias integrativas, eu fiz novas amizades com quem eu posso contar. E quando eu preciso de clareza, quando eu preciso de um pouco de mais consciência e aquilo tá fora do meu alcance, do meu ponto de vista, tem aquele ponto cego que eu não consigo ver, eu apelo para essas outras terapeutas que vão me trazer mais clareza, luz sobre aquilo. E é ótimo, gente. É um negócio muito do bom. Ter com quem contar, né? Ter com quem encontrar essas respostas que a gente não consegue sozinho. E aí entrei também em outros, né, em grupo de dança, de canto e tal, para poder ter esse mais contato social, porque eu não sou a pessoa que saio muito assim para ambientes de, sei lá, baladas, de festas, de bares, não é o meu negócio. Eu gosto mais do movimento cultural. Então, são pessoas que eu posso ir ao teatro, que eu posso ir ao cinema. Para mim, isso está funcionando bem. E é importante, quanto mais velho a gente fica, mais importante essa socialização é. Eu fico sempre de olho nas terceira idade, que eles sabem se divertir. Eles sabem se divertir. Exemplo está o seu Raimundo. É um baratinho ele. Achei fofo. Saudade de quando minha mãe ia para as excursões e me levava. As excursões da terceira idade é a melhor coisa que tem. Bacana, né? A Luciana está falando que faz terapia, graças a Deus. Tem os meus contatos sociais, isso é importante. Maravilha. E o juramento me ajudou a retornar a atividades. Juramento? Do que você tá falando, mulher? Mas é importante, não fica isolada não, tá, mulher? Não se isola com essa desculpa de solitude aí, uma linha bem tênue, inclusive sobre relacionamentos amorosos, sabe, Si? Que eu vejo muitas pessoas falando assim, eu escolhi ficar sozinha porque não tá tendo gente que preste. Não tá tendo gente que preste para se relacionar, não sei o que, não sei o que. Cuidado.
é um perigo. Até porque se a gente acredita mesmo que, a gente já até falou aqui outras vezes, né? O nosso cérebro só recebe comandos. É sempre, o meu seu desejo é uma ordem. Se eu acredito mesmo que não existe homens que preste para me relacionar, vai ser isso que vai acontecer, vai aparecer só tranqueira na minha vida. Então, tome muito cuidado com esses pensamentos, porque todos viram decretos para o seu cérebro, tá? Bastante cuidado com isso. Ela estava dizendo que a palavra não era juramento, não, era justamente. Tá. Muito boa a sua interação, Lúcia. É Luciene, né? Luciene. Meu celular está distante aqui, não consigo ler direito. Mas olha que interessante, né? Eu quero trazer um adendo aqui, né? Que a solitude, ela pode ser boa também, né? Naquela pessoa que está sempre ali, né? Gastando sua energia com os outros, né? E ela precisa daquele recolhimento. Pode ser o caso da Luciene, né? Pode ser esse caso aí, né? Extremo, né? Não sei, a gente não te conhece. Mas esse se isolar que a gente está trazendo aqui, né? É aquela questão da pessoa perder, né, o desprazer, o prazer por estar nos grupos, por medo, por não querer se mostrar vulnerável, que todos nós somos vulneráveis, né? Com medo de se expor por conta do julgamento, e aí a pessoa se enclausura ali naquele cantinho, né? E fala assim, não vou ter mais contato com ninguém porque eu não quero mais me ferir. Aí ela se blinda numa cápsula, né? Achando que ela está protegida, né? É esse tipo de contexto que a gente quer trazer aqui, né? Não é nessa questão do recolhimento, que às vezes nós precisamos também, né? Às vezes você está no meio do grupo, mas você se sente sozinha, né? Está no grupo, mas está isolada porque não está à vontade ali, né? E às vezes precisa desse cantinho de, né? Meu regulamento ali, né? Vou me autorregular no meu momentinho ali que eu preciso, né? É muito bom ter essa clareza também. Outra questão que eu queria trazer aqui, de a gente trazer também essa visão integrativa, né? Do todo. Puxa, se eu estou me sentindo assim nessa característica que a gente citou, o que eu posso ver? Será que tem relação com o meu... Tá tudo bem externamente. Será que é a minha história de vida? Será que são feridas emocionais? O contexto da onde eu vim? E agora, né? Eu estou tendo essa percepção? Ou será que falta alguma química no meu organismo? Muitas pessoas estão nesse lugar de vazio, de solitude, de isolamento, né? Nessa questão que a gente fala de danosa, né? Causando ali um conflito interno, mas é por falta, às vezes, de um desequilíbrio hormonal, né? A gente precisa, às vezes, de um ajuste químico no nosso organismo. Também a nossa questão A própria Organização Mundial da Saúde, eu friso muito isso, fala que o ser humano, ele é o quê? Biopsico, sócio-espiritual. Se você é um ser físico, um ser espiritual, um ser que tem sentimentos e emoções, né? Você precisa cuidar de todas essas partes, certo? Porque você não é só o físico, não é só ir à academia, não é só comer bem, você precisa se socializar. Também você precisa cuidar do seu espiritual. Quem sou eu? Qual a minha missão de vida, né? Existe um ser maior que eu preciso. Como eu estou em paz com a minha missão de ser humano aqui nessa terra, né? Muitas pessoas acabam tendo perturbações espirituais, isso é comprovado cientificamente. Eu tenho uma amiga que ela é psicóloga e ela trabalhou no CAPS. Ela falou, Cícera, o que tem de pessoa com transtornos psiquiátrico, nesse contexto de que ela está sofrendo uma perseguição, esse vazio existencial, e a gente dopa de medicação, os médicos dão medicação, e não cura, tá? Há meses, há anos, porque não vai preencher, entendeu? Às vezes ela não precisa da medicação, às vezes ela precisa cuidar da vida espiritual dela. Às vezes não é só o espiritual, ir à igreja, ir ao templo, buscar ali. Às vezes você precisa do químico. A pessoa, ela fez até uma live, ela chama Gleice Porto. Ela falou, gente, a gente precisa olhar para isso. Às vezes é a química que você precisa. E às vezes é o seu emocional que precisa ser cuidado. E você precisa cuidar de todas essas partes juntas. Se você cuidar de uma parte só, né? Então a gente fala assim, não tome nenhuma medicação. Claro. Você quebrar a perna, você vai tomar medicação para dor, vai engessar, vai cuidar, vai fazer cirurgia, né? Agora, quando é no emocional que a gente fala, que ninguém tá vendo esse vazio, é o tema da live, né? É o vazio que ninguém vê. Ninguém vê que o seu copo tá vazio interno. Só você sabe que você tá sentindo, né? Sim. Por que não buscar ajuda? Eu não vou não, porque o médico vai me medicar.
ah, não vou na psicóloga, na terapeuta, porque, sei lá, vai falar da minha vida pra esse povo. Eu consigo me regular sozinha e tá tudo bem. E usando os meses, os dias, a semana vai passando, e você vê que a sua vida tá indo de água abaixo, né? Uhum. Cada vez mais, então não vai conseguir, não precisa de ajuda, né? E a gente precisa desse lugar da humildade, falar assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso, né, de alguém para me ajudar a sair desse lugar. Eu preciso de uma mão, né? Quando a gente tem uma rede de apoio, quando a gente falou, né? O pessoal da dança liga para ela quando ela foge, né? O pessoal da igreja está aqui comigo quando eu falto em um movimento ou outro, né? A gente se sente, né, fortalecido, porque sozinho a gente fica vulnerável, né? Então é importante, né, a gente se manter nos grupos sociais, né, da vida, para a gente poder, né, ser ajudado e também ajudar outras pessoas, né? Porque a vida é isso, né? Marise, minha amiga, seja Exatamente. bem-vinda. Bem-vinda. Exatamente. E a gente. Uma emoção que eu sempre fugi, não sei se você tá lembrada dessa parte da minha história, que eu não. Eu era uma pessoa que não sabia por quê, mas eu corria léguas de tristeza. Eu como é que era a expressão? Eu me proibia de ser triste. Então, quando vinha tristeza, eu repudiava aquilo. Então, eu era essa pessoa que mascarava, sabe? Que não queria que ninguém me visse triste. E quando eu estava sozinha também dizia, não tem tempo para isso, bora dar risada sem motivo, bora procurar ocupar o tempo, a mente e tal. Achava realmente que tristeza era um sentimento ruim. Cavucando lá na minha história, fazendo terapia, TPM, né, gente? Que esse método é sensacional. Eu me lembrei de que eu resgatei o motivo por isso, né? Que, na verdade, eu via o meu pai muito triste, muito melancólico. Olha meu pai, só. ele... olha que interessante. E eu não tinha clareza sobre isso até poucos anos atrás. Ele era... Ele já era bem mais velho quando eu nasci, né? Ele já tinha 51 anos quando eu nasci. Então, quando eu nasci, ele já tinha idade para ser meu avô, né? E ele era, não sei se ele era depressivo, tá, gente? Mas muito sofrido, tinha muita mágoa da vida que ele tinha tido e muito rancor também da família de origem dele. E eu vi, e aquilo para a cabeça da criança, né? Eu só tinha 12 anos quando ele faleceu. Então eu ainda era criança. Para a cabeça da criança, no fundo eu queria que ele ficasse feliz, né? Que queria vê-lo feliz, né? E eu não era capaz de vê-lo feliz, nem aquela alegria que o povo diz que a criança leva, né? Ah, ter criança em casa é uma alegria e tudo. Eu nunca fui capaz de ver essa alegria dele. Então, cavucando, eu percebi que a minha criança sentia aquilo. Sentia de uma tal maneira que, inconscientemente, eu não queria que ninguém que gostasse de mim sofresse por me ver triste. Olha Percebe? só. Carregando um peso, então, foi por isso. Um peso que não era meu, que eu não precisava ser responsável pela alegria dos outros, mas eu era essa pessoa que não queria que ninguém me visse triste, porque no meu inconsciente, as pessoas que gostassem de mim ficariam tristes pela minha tristeza. Tanto é que eu jamais reclamava de nada para os meus amigos e tudo. Uma amiga minha até falava, poxa, mas eu só contava depois, né? Que eu já tinha acontecido, já tinha superado, já tinha passado, aí eu contava. Ela falava, poxa, mas você passou por isso, não me contou nada, né? Não... Porque as pessoas que gostam da gente, elas querem também nos apoiar no momento ruim, né? E eu não contava para ninguém, era uma ostra. Fechava e as minhas amigas reclamavam, pô, você não falou nada e tudo, mas eu não queria, olha só, que elas se preocupassem ou que se sofressem com o meu sofrimento. Olha para isso. Então, tudo tem um porquê lá longe, lá na nossa história. E o sentimento de tristeza, nenhuma emoção é ruim, sabe? A emoção da tristeza
como todas elas, devem ser acolhidas. Então, a partir do conhecimento que eu tenho hoje, quando vem o momento de tristeza, eu acolho. Eu já não tento disfarçar mais, sabe? Fingindo alegria ou rindo à toa, porque depois, olha só, a pessoa aqui é problemática. A pessoa, quando eu era muito jovem ainda, quando eu comecei a ouvir esse negócio do Quarteto da Felicidade, que inclusive nós já fizemos essa live, tá, pessoal? Quem quiser conhecer aí dos hormônios da felicidade, temos aqui. E aí eu comecei a fazer o quê? Manipular meu sistema endócrino aqui, e porque o nosso corpo só obedece a mente, né? Então, quando eu comecei a ter conhecimento sobre isso, comecei a utilizar a meu favor. Aí, tipo, terapia do riso, né? Começava a dar uma gargalhada e o nosso cérebro entende que você tá feliz. Então, dá-lhe dopamina, serotonina, todos ali, o quarteto da felicidade, por causa desse movimento que você fez de rir sem motivo, sabe? Então, eu usava muito esse artifício. Mas, a partir da consciência de que nenhuma emoção é ruim, de que todas elas devem ser acolhidas, comecei a acolher. E aí, quando você fala assim, tá, mas e quando essa tristeza toma uma proporção maior do que deveria? Aí tá o ponto, gente. Porque aí começa a ter que identificar se é só uma tristezinha que vem e pode ir embora rapidamente, depois que você acolheu, entendeu e racionalizou sobre aquilo, ou se realmente é uma tristeza que vai te caminhar para depressão, né? Então, se perceber que dormiu e não descansou, que não é um cansaço normal, um cansaço comum, né? Que vem sim sendo uma tristeza que vem desse buraco emocional, desse vazio que nós estávamos falando essa live inteira. Então, olhe para isso. Esse é o apelo que a gente vem fazer aqui, para vocês entenderem a distinção entre uma tristeza comum, um cansaço comum e algo que vai vir a ser mais grave e caminhar para esse caminho mais grave, entendeu? O alerta é sobre isso. Então, se você perceber que isso se prolonga, atenção, procure ajuda, não fique só, não fique nesse lugar sozinha, porque não é preciso ser sozinha. E eu falo isso porque eu tenho que ouvir isso, porque a minha tendência é me isolar. Então, cuidado, se você também é assim, que vem dessa ferida emocional, da rejeição, abandono, que tem essa tendência a se isolar, porque acha mais fácil, e é mesmo mais fácil, gente. É muito mais fácil a gente se isolar para não correr o risco de ser abandonada de novo, de ser preterida, de ser rejeitada. É muito mais fácil. É a tendência natural do nosso, dessa fuga emocional. Então, se você vem nesse lugar também e sente que vai virar uma tendência de você se isolar do mundo, cuidado, cuidado. E olhe para isso com bastante consciência de que não precisa ser assim se você, a partir dessa consciência, puder ter novos movimentos da sua vida, sabe? Não ficar achando que é normal. Porque não podemos normalizar a solidão ou o isolamento como se fosse o natural do ser humano, sendo que nós não somos seres que fomos criados e desenvolvidos para sermos só. Sim. Não somos. De jeito nenhum. É sobre isso, né, minha amiga? É muito profundo, né? E eu quero falar, né? Se você se sente assim, né? Nós estamos falando de experiências próprias, né, com a nossa própria essência, que a gente já esteve nesse lugar, né, e que a gente também corre o risco, né, de voltar para esse lugar, né, Gi? Isso é muito real. Independente da classe social, do quanto de formações e diplomas você tem, do seu nível social, se você é uma pessoa que mora num lugar lindo, maravilhoso, ou se está em uma situação de vulnerabilidade, né, social, não é sobre isso, né? É sobre um vazio que a pessoa não consegue, né, sair daquele lugar e também não consegue ver a resposta. Peça ajuda. E isso não define você. É diferente, a gente fala na terapia integrativa, né? Você ser algo é imutável. Tipo, um pé de manga, ele nasceu para brotar manga, ele jamais vai ser abacaxi ou melancia, né? Uma planta rasteira. Não vai ser. Mas você está
em uma condição é totalmente diferente, né? Você pode estar se sentindo com esse vazio, mas isso não define você, né? Então, peça ajuda, né? Se abra para esse autocuidado, né? E a gente quer fazer uma chamada de ação aqui, né, Gi? A gente tem encontros marcados aqui, 27 de setembro, a gente vai fazer um workshop, né, voltado para mulheres, para reconexão com a natureza feminina. Muitas mulheres estão desconectadas da sua verdadeira essência, né? Vivendo em um padrão que a sociedade está impondo, né? Ou procurando estar sempre ocupada, né, mas não está produzindo. Se manter ocupado nem sempre quer dizer que você está produzindo o suficiente, né? Ou o jeito que deveria ser, para trazer essa paz para dentro de você. Às vezes você está fazendo isso por cobranças, né? Ou por necessidade, né? Se colocando em risco físico e emocional, né? E mental, para se manter viva, né? Um padrão de sobrevivência, né? É possível sair deste lugar, né? E quando a gente está em grupo, em apoio, falando a mesma língua, expondo as nossas vulnerabilidades, a gente se iguala, a gente chega no mesmo nível, né? E que juntas a gente pode chegar muito mais longe, né? Nessa questão da cura, do autocuidado, do acolhimento, né? Nós não somos aquilo que falaram que nós éramos, né? Nós somos uma essência criada por Deus para sermos livres, né? Ter essa liberdade. Não é só essa liberdade que as bandeiras são erguidas aí, né? O direito de ir e vir é maravilhoso, mas muitas pessoas estão presas, enclausuradas dentro de uma jaula de grades invisíveis. Sair deste lugar que não te pertence, né? Você está perambulando, às vezes sem destino, né? Fazendo aquilo que o mundo dita que é para você ir, para você fazer, mas o que você quer para sua vida de verdade, né? E por que você não faz? Com medo do julgamento, aquilo que vão pensar de mim? Ah, eu prefiro me isolar porque eu não quero, né, ser julgada, né? Então é um lugar de liberdade, onde a gente vai tomar um café juntas, né, Gi? E a gente vai acolher nossas amigas que estiverem presentes, nossas pacientes que quiserem estar com a gente, você que está aqui assistindo essa live com a gente, ou que vai assistir gravado posteriormente, vocês serão muito bem-vindas a estar conosco neste lugar que é o único nosso acolhedor, né? O que mais, Gi, que a gente pode trazer aqui de informações de direcionamento de apoio para elas? Mais tarde também nós teremos sala de acolhimento, né? Totalmente gratuito pela plataforma do Zoom. A gente está lá às 19h45. Você pode trazer a sua história, falar do seu vazio, da dor que você está sentindo, né? Partilha com uma amiga. Diz que tem lugar para você falar, né? Sim. A gente dá esse lugar de fala e a gente está lá prontinha com nossos ouvidos para te ouvir, te escutar. Que é totalmente diferente de a gente simplesmente ouvir, né? Uma escuta empática e sem julgamento. Não é isso, minha amiga? Isso. Esse período da noite, né? Nossa salinha de acolhimento é a nossa doação de escutativa. Então, se você precisa desse momento, nós estamos à disposição à noite. Estejam nos nossos grupos para poder receber o link do encontro no Google Meet. Está no link da bio, nosso grupo, tá? E é importante uma reflexão, tá, gente? Que o cansaço pede descanso, mas o vazio pede escuta. Então, se você descansa e esse cansaço não vai embora, essa tristeza permanece, é hora de você se acolher e de pedir ajuda. Então, nosso apelo é que você peça, tá? Peça ajuda mesmo e não fique nesse lugar sozinha sofrendo, porque não precisa. E eu sei que quando a gente se infringe um auto-martírio de ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me dá minha falta, como fala, gente? Ninguém dá pela minha falta, né? Se dá pela minha falta, não nota, né, minha ausência. Mas isso é tudo, gente, tudo na nossa cabeça, vindo dessa ferida emocional, de todas, né? Eu falei das que me afetam, mas de todas, porque nós já falamos mês passado, né? A ferida da humilhação também vai ter o seu momento de se isolar para não se sentir humilhado novamente. O da traição, né? Não quer ser traído, então, eu nunca mais vou me relacionar, porque todos os meus relacionamentos, seja de amizade, de amoroso, sempre tem uma traição. Então, todas as feridas vêm desse lugar de
que se ela está latente, ela vai fazer com que você evite esse movimento social, esse contato, os relacionamentos, tudo, para se autoproteger. Mas, gente, não, acaba que não é, que acaba que esse escudo que você cria vira mais um problema, sabe? É um peso e fica insustentável. Então, não caia nessa roubada de que eu vou me isolar e vou me proteger, sendo que nós não somos seres que vão sobreviver muito com isso. Inclusive, já tem estudos, tá, gente, do quanto que a socialização, né, as pessoas, sobretudo na terceira idade, que os estudos mostram que estende a vida quando a gente tem esses laços sociais, esses costumes de não se isolar. Então, bora viver, né? Viver é bom. Tem muita coisa boa para fazer se a gente encontra servir no mundo. Então, nas próximas lives desse mês, nós estaremos falando sobre essas coisas. Já colocamos no nosso feed a programação completa das lives de setembro. Esteja conosco nesse movimento de transmitir mais conhecimento. Envia para as pessoas essa live. Se você que esteve aqui gostou, entende que isso é um assunto que todo mundo precisa saber mais, envia para as pessoas. E gratidão por você ter estado com a gente. É muito importante a participação de vocês aqui, né? Como eu já disse, engrandece mesmo a nossa partilha. E é muito melhor quando vocês estão por aqui, né? Que a gente consegue ter essa troca. E gratidão você que está assistindo no replay, que recebeu essa live, que está nos conhecendo agora a partir desta live. Eu agradeço muito por você. Era bom a gente fazer, menina, era bom, a gente vai fazer ainda o exercício, amiga? Vamos, nós já estouramos nosso horário, mas tem algumas pessoas aqui com a gente ao vivo ainda. E as pessoas que eu prometi, teve algumas pessoas que eu prometi que a gente ia fazer uma técnica. E vamos fazer, minha amiga, porque eu sei que você faz. Vamos fazer. Né? Vamos fazer, porque realmente é a parte mais importante. E olha que hoje eu não olhei o relógio, gente. Hoje eu estou distraída. Está muito fazendo aqui com a gente. Hoje estou distraída. Marise, obrigada. Ela disse que é muito importante ter alguém para nos ouvir. Exatamente. É sobretudo importante, né? E olha, gente, a gente tem que quebrar essa casca de achar que ninguém vai querer nos ouvir. De que é bobagem, vai achar bobagem e tudo. Encontre as pessoas certas, porque é claro que vai ter pessoas que vai querer invalidar o seu sentimento. É claro que vai ter gente que vai dizer, é bobagem isso que você está sentindo. Imagina sentir isso por causa de tal coisa, não tem nada a ver. É claro que vai ter mais gente com essa postura, mas encontre as pessoas certas, porque se você tiver bons amigos para que acolha o seu sentimento sem esse julgamento, né? Sem ficar invalidando o seu sentimento, é muito importante. E existe todo tipo de pessoa, gente. Não existe só esse tipo de pessoa que invalida, que julga. Então, encontre, ache essas pessoas, bons amigos, verdadeiros bons amigos. E seja essa pessoa, tá? Seja essa pessoa que não julga o sentimento do outro, que não invalida o sentimento do outro. Porque o sentimento, gente, por mais que a gente diga assim, eu imagino o que você está sentindo. Não, você não consegue. Só a pessoa sabe o que ela está sentindo. Então, jamais invalide o que a outra pessoa sente e jamais julgue o que ela está sentindo e está dizendo que está sentindo. Porque cada vez que a gente faz isso, a gente vai reprimindo mais a expressão da pessoa. Então, vamos parar com isso imediatamente. Amiga, você quer puxar a técnica ou puxo eu? Bora. Separei uma aqui, bora lá, né? Vamos. Eu gosto muito quando você puxa, mas deixa eu puxar hoje. Eu relaxo junto, né? Para você, né, que tá nesse lugar aí de vazio. Tem uma musiquinha aí? Tem um fundo aqui. Para você que tá nesse lugar, que se identifica com essas características que a gente trouxe aí ao longo da live, né? Esse sentimento de vazio, cansaço, não tenho vontade de nada, né? Essa ansiedade que às vezes nos rouba o foco, né? A cor da nossa vida. Quero que você senta neste momento numa postura confortável. Tá bom o som aí para você, amiga? Sim. Senta numa postura confortável. Feche os seus olhos. Certifique-se de que você está num ambiente seguro e acolhedor aí, né? Com a gente aqui. E faça uma respiração bem profunda.
trazendo um estado de presença para o aqui e para o agora. Inspira contando 4. E solta. E ao relaxar, você vai soltar todo o seu corpo. Ótimo. Essa técnica é muito boa para nos desprender do medo e das preocupações. Mais uma vez, inspira contando 4. E ao soltar, você vai soltar tudo que está aí te prendendo, te carregando aí, roubando a cor da sua vida. Solta tudo, deixa aí. Agora com a mão direita, a mão esquerda, direita no seu ventre, a esquerda no tórax, você vai fazer essa respiração mais profunda e bem completa. Aquela respiração que normalmente a gente não faz. Você vai expandir esse peito de uma forma que você puder guardar todo o ar que você puder aí dentro de você. Inspira profundamente. Contando 4. E ao exalar, você vai soltando todo o seu corpo com um som de movimento leve. Inspira profundamente. Se conecta com você neste momento. Observa a sua respiração. Sente esse ar passando pelas suas narinas, descendo até a sua traqueia, expandindo nos seus pulmões o fôlego de vida. E deixa sair lentamente. Solta o ar, solta o corpo, solta toda a musculatura. Desprende ali toda a tensão que você possa estar sentindo. Mais uma vez, inspira. Conta 4. E solta o ar, soltando todo o corpo. Muito bem. No seu tempo, presta atenção para aqui e para o agora. Abre os seus olhos. Fiz uma técnica bem resumida, porque o meu som aqui sumiu. Mas você pode repetir por 5, 10 vezes essa circulação de respiração, né? Esse ciclo de respiração. Vai te ajudar a diminuir a fadiga, a ansiedade, liberar a tensão do corpo. E você vai ver que essa respiração vai se tornar um pouco mais leve, a sua consciência vai expandir. Vai te dar um ânimo, uma leveza para você seguir aí com a sua rotina do dia a dia. E a gente fica por aqui, né, minha amiga? Eu sempre falo para as minhas preciosas fazerem isso. Às vezes tem alguma coisa que angustia, alguma coisa que ela vai fazer, que aquilo tira ela do centro. Eu falo, se esconde no banheiro 2, 3 minutinhos e ó, vai lá. respira assim, que o negócio funciona, que é uma beleza. Façam isso, quantas vezes forem necessários. Quantas vezes forem necessárias, exatamente. Autorregulação, né? Porque geralmente a gente respira assim. Sobrevivendo, né? Expande o seu pulmão, colore essa vida, né? E a gente se encontra na próxima semana, no mesmo horário, aqui, se Deus quiser, para a nossa segunda entrega, segunda live dessa série, né? Desse mês. Minha amiga, gratidão pela sua vida mais uma vez. Um abraço a todas as meninas que estiveram aqui presentes com a gente no ao vivo. Deus abençoe a vida de vocês. Igualmente, amiga, é sempre um prazer fazer essa entrega com você. Muito mais leve, muito mais gostoso, e que estejamos nessa parceria aí por sempre que for possível. E de tarde eu vou tomar um cafezinho que eu tô preciosa, ô delícia! Eu tô aqui pra preparar o café pra minha amiga. Opa! Obrigada, gratidão, gratidão, Marise, obrigada por você estar aqui. Um beijão. Tchau, tchau. A nossa carioca Marise, nossa amiga preciosa. Maravilhosa. Beijão. Mais alto.
Adoro. Encontrar a beleza e a leveza da vida sempre, né? Porque a vida é preciosa. Né? Tchau.